Olá, sejam bem-vindos ao canal do Semifef UNB. Sou a professora Alessandra Pessoa Coimbra, responsável pela criação do Centro de Memória da Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília. Um projeto institucional idealizado pelo atual diretor da FEF, professor Fernando Mascarenhas, supervisionado pela professora Ingrid Dietrich Vigres. Contamos ainda com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e do PNPD da CAPES. Temos a missão de registrar a trajetória histórica da FEF-UNB desde o início de criação do curso de Educação Física, que na época funcionava como um departamento da Faculdade de Ciências da Saúde na UNB. Muitos não sabem, mas o primeiro vestibular para a graduação em Educação Física aconteceu 10 anos após a criação da universidade, no segundo semestre de 1972. O curso de licenciatura e técnico em desportos teve seu reconhecimento concedido em 16 de março de 1977, logo após a formatura da primeira turma, pelo então presidente da República, Ernesto Geisel. Em 21 de janeiro de 1997, após 25 anos de criação do curso de Educação Física, o então reitor da universidade, João Cláudio Todorov, através da resolução do Conselho Universitário 002 de 97, resolve extinguir o Departamento de Educação Física da FS e aprovar a criação da FEF. Para registrar os fatos e acontecimentos que marcaram a trajetória histórica da educação física na UNB, contamos com a colaboração de vários professores e estudantes pioneiros do curso de Educação Física. São considerados pioneiros pelo fato de terem sido os primeiros a participarem da história de criação do curso na capital federal, que na época tinha apenas 12 anos. Portanto, não havia nenhum estudante pioneiro nascido em Brasília apto ao vestibular. Grande maioria teve sua matrícula efetivada via transferência de outras instituições de ensino superior, enquanto outros ingressavam via vestibular. Através de documentos, imagens, fotografias, registros em arquivos, pessoais e institucionais, e da memória desses estudantes, buscamos recuperar a história do curso de Educação Física, que culminou na criação da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Para nos contar um pouco dessa história, convidamos a professora Neuza Maria Paula Ferreira, carinhosamente chamada por seus colegas de Neuzinha. Seja bem-vinda, querida. Oi, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar de um programa desse tipo, porque a gente tem vontade de gritar isso para o mundo, tem hora. E faltava essa oportunidade. Tá? Então, de início, já estou agradecendo a você e essas pessoas que tiveram essa iniciativa, tá? Porque é muito importante para a gente mostrar isso aí. E eu sou uma pessoa que veio sempre de uma vida bem pobre, né? Eu nasci em Minas Gerais, em Várzea da Palma. Fui criada em Curvelo, que eu queria falar que eu cresci em Curvelo, mas eu não cresci até hoje, todo mundo sabe disso. Então, eu fui criada em Curvelo, onde eu fiz o primeiro grau, né, o ginasial, aí, chamado ginasial. E aí trabalhei na fábrica de tecido. Eu tenho a carteira profissional com 14 anos de idade, eu tenho minha primeira carteira. Depois disso, eu fui morar com meus pais pela primeira vez, então, depois de grande, eu fui morar com meus pais em Montes Claros. E, a pedido do meu pai, todos nós, mulheres, fizemos o curso normal. E eu gostaria de frisar aqui que a escola normal que eu estudei chamava Escola Normal Professor Plínio Ribeiro, que era irmão de Darcy Ribeiro, que dava o nome à nossa escola de aplicação, que era a Escola de Aplicação Professor Darcy Ribeiro. E aí eu vim me formar depois na faculdade Darcy Ribeiro, né? Aí na UNB. E por que escolheu esse curso? Me fala o motivo da sua escolha. Por que escolheu o curso e como foi a sua entrada, a sua admissão? Tá. Aí, por que eu escolhi o curso? Porque medicina eu já tinha passado lá em Minas. Eu passei no vestibular para medicina, paguei, naquela época, 100 mil cruzeiros para poder pagar uma matrícula, mas eu não consegui pagar a mensalidade, porque eu era rimo de família, então não tinha como.
pagar um curso particular. Então, eu vim para Brasília com o intuito mesmo de fazer. Eu cheguei aqui no dia 15 de junho de 71, não, dia 17 de junho de 71, e no dia 19 eu prestei concurso para a Fundação Educacional. Passei, fui chamada em março de 72, eu ingressei na fundação e fui professora de jardim de infância. E quando teve a oportunidade de passar para o supletivo, eu fui trabalhar com educação de adultos, ensinando as matérias como eu ensinava no jardim de infância. Eu fazia uma coisa bem mais lúdica com eles, para que chamasse a atenção. E assim eu fui desenvolvendo meu prazer de dar aula, porque eu via que essas pessoas precisavam muito. E eu precisava do horário. Eu precisava do dia para eu poder estudar e eu precisava, então, trabalhar à noite. Então, aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu trabalhava já em várias atividades já pela Fundação Educacional e trabalhava com o supletivo. E, então, eu entrei para o UNB, eu ingressei através do vestibular. Eu fiz vestibular em 74, entrei e, corajosamente, peguei 6 matérias no primeiro semestre. Por quê? Porque eu precisava de me formar rápido. Eu precisava ter o dinheiro de uma professora de nível 3 na fundação, porque eu tinha que ajudar minha família. E, graças a Deus, eu consegui isso. Eu enfrentei muita coisa para fazer esse vestibular. Mas fiz, entrei e acho assim, por que eu escolhi a educação física? Porque, através dela, eu tinha condição, que eu vou te dizer que foi a mais nobre coisa que eu encontrei no ensino, que foi aprender. Tá? A educação física, ela é muito agradável para o aluno, porque você está sempre no mesmo nível dele. Você se veste igual ao aluno, você frequenta, pisa o mesmo lugar que ele, senta no mesmo chão que ele, então está muito nivelado com o aluno, então é bem mais acessível. Então, a educação física, ela se torna aquilo que o aluno precisa, que é o professor estar junto dele. Então, a gente se torna professor, pai, psicólogo, colega, tio. Você passa a ser tudo que você precisa para o seu aluno. E, com isso, você vai aprendendo a viver, porque você vai vendo vidas demais passando por você. Então, através do meu curso de Educação Física, eu fui técnica de GRD, campeã brasileira já, viu? Já fui campeã brasileira de GRD. E eu fui técnica de handball, de futsal. E acho assim que, se eu pudesse expandir mais que isso, eu teria expandido só para aprender mais. E a educação física dá a gente essa condição. Acho que mais do que qualquer outra matéria. E Essa é a minha escolha. como aconteciam as aulas teóricas e práticas no Centro Olímpico? Como era a infraestrutura da época, quadras, piscina, material esportivo, jogos? Isso. E eu já no primeiro semestre eu frequentei o Centro Olímpico, a gente chama de CO, né? A gente usava o CO já porque eu estava fazendo prática esportiva 1 e 2, porque não existia pré-requisito de uma para você fazer a outra. Então, o que eu fazia? Eu fazia as duas para eu poder ter a oportunidade de ficar mais tempo lá embaixo. Tá? Então, de tarde, eu fazia as matérias de manhã, algumas de manhã, da tarde, para ter esse horário de poder correr para lá, para frequentar aquilo. Então, a gente viu aquela quadra de tartan ser acabada, entendendo? Ela estava sendo recém-construída ali. Antes era uma só de brita, né? E aí construiu essa aí, foi bonita. A gente ficava toda vermelha quando sentava nela, mas tudo bem, a gente estava acostumada com isso. E era assim, como eu disse, no primeiro semestre, eu conheci todos esses meninos que tinham entrado antes de mim, entendendo? E aí, a minha felicidade, porque eu encontrei uma turma muito entusiasmada junto comigo, e a gente fazia, nessa época que era PD, né? Então, os outros não podiam entrar ali no departamento, mas como eu era de educação física, eu podia entrar. E eu entrava e estava sempre assim, frequentando junto com esses meninos. Por isso que eu tive muito contato com eles, esses colegas
das primeiras turmas. Embora a gente tivesse muita matéria separada dentro do departamento e lá em cima, que a gente chamava lá em cima, né, nos departamentos de educação, de física, de química, de tudo esse negócio aí, mas a gente tinha esse encontro lá dentro, nessas duas matérias, eu estava sempre lá perto deles, porque eles também participavam dessas aulas de PD, entendendo? Eles sempre tinham um que era monitor, e a gente, então, foi se entrosando com isso aí. E a utilização para nós depois, quando eu vim no outro semestre, já fazendo as outras matérias práticas, e a gente, então, tinha... Aí era a empolgação, né? De chegar ali e ter as aulas. Tinha aula lá em cima, na sala lá em cima, no departamento, e depois tinha aula embaixo também, naquela quadra interna que tinha ali. E aí tinha um cano que descia de lá do telhado até lá nessa quadra, e a gente chamava esse aí de pau do Betero. E a gente descia por ele, igual os bombeiros descem, a gente descia também. Era chamado pau do Betero. E esse primeiro ano lá dentro foi assim, de descobertas, tá? Era isso aí, e era a fome, e a gente era pobre, tinha muita gente pobre nessa época aí dentro também, que a gente conjugou muito bem esse verbo aí dentro, assim, vamos ali ganhar alguma coisa, tá? E a gente ia para o bandejão, era baratinho o bandejão, mas a gente não tinha dinheiro para isso. A gente, às vezes, pegava carona de ônibus para ir para a UNB. Eu já andei muito da L2 até o CO, quando eu não tinha condições de pagar o ônibus para descer até aí. Aí eu pegava carona com alguém, descia na L2 e aí descia a pé para o CO. Era bom, chegava aquecido, né? Se atrasava, a gente tinha os nossos anjos da guarda aí, que são os professores, maravilhosos. Tudo que eu tenho na minha formação de bom, eu agradeço a esses professores, porque assim, a gente tinha a Maria Helena, que quando a gente pegava no cano para descer, ela só olhava. Nunca falou nada que não podia. Depois ela dizia, o comportamento de vocês como professores, vocês vão ali dar aula depois para os alunos, e como é que você vai dar uma aula para o aluno descendo desse jeito? Como é que vocês querem? Vestido desse jeito, mal arrumado? Ela era impecável, né, para dar aula de educação física, e ela era impecável. A blusa dela era branca, mas de brilhar. E ela chegava, como é que vocês querem ser? Baltazar olhava para a gente e dizia assim, vocês têm que crescer. Eu falei, só porque você cresceu, a gente tem que crescer também. E assim, sabe, o Alexandre parecia um anjinho, com esse cabelinho colocado douradinho, era a coisa mais gostosa do mundo para dar aula para a gente. O Alexandre nunca brigou com ninguém, mas ele passava as coisas de uma maneira maravilhosa. A Maria Ruth, ela chegou com assim aquela coisa de eu sou carioca e eu venho de não sei o que tal, porque eu tenho experiência tal, porque eu sou bailarina, porque eu sou aquilo tal, parecia que estava empombada tal, mas foi a pessoa que mais aproximou a gente da realidade. Quando a gente chegava e dizia assim, não, eu deixei ele passar na minha frente, ela disse assim, você deixa ele passar na sua frente hoje, amanhã vocês recebem o diploma. Ele passa na sua frente e pega o emprego que você tinha. Então, se preparem para ser profissionais, não para ser amiguinho. Lá fora vocês podem ser colega, mas amiguinho vocês não vão ser, não. Porque não tem espaço para amizade nessa hora de disputar o emprego. E eu lutei muito para poder estar aqui hoje. Eu briguei para estar aqui hoje. E eu sei que todos eles, a gente conheceu um pouco da história deles, e foi bom a gente rever agora também, né, a história deles, e ver assim que eles também lutaram muito para entrar para a UNB. Para chegar a falar isso aí para a gente, eles tiveram uma formação muito grande, mas uma formação humanitária. Não é a formação só de curso, não. Tá? De currículo estava muito bom, mas a formação humanitária também. Tá? E, então, a UNB ela foi escola de vida. Tá? E os A outros gente sair dali do professores? departamento. Qual é a memória que a professora tem? Foi citado Maria Helena, foi citado quem mais? Maria Ruth, Maria Ruth, Baltazar, Alexandre, Baltazar, Maria Alexandre. José, que levou a ginástica rítmica para nós.
Os Hã? outros professores? Os outros professores. Aí nós tivemos aula ainda com a professora Laura, o nosso mestre, Mário Cantarino. Esse aí foi assim, ele estruturava a gente, sabe? Ele dava a gente uma estrutura. A gente foi fazer atletismo com ele, a história da educação física. Eram matérias que ele usava para poder mostrar para a gente assim, você não pode se restringir com o ensino que sai aqui dentro. Em 2 horas de aula, que às vezes você tem na semana, 3 horas, não é suficiente para você se formar. E aí ele lutou para tirar esse caráter que também era muito desportivo. Se era educação física, ele queria um cunho mais educacional, mais voltado exatamente para o ensino, a educação através da educação física, não o desporto. Eles exigiam da gente quase que ter que ser atleta, e a gente participava de tudo. A gente jogava os jogos internos, todo mundo participava, e de tudo aquilo que você saía melhor em G1 e G2, você participava como atleta, e a gente defendia o nome da UNB, mas era com unhas e dentes mesmo. Eu joguei grávida. O professor Renato Nóbrega era um professor maravilhoso e deixou a gente entrar para o time de handball. Podia não ser muito bom atleta, mas ele inscrevia todo mundo no curso, porque através da FAUMB a gente ganhava tênis para poder cursar o curso de educação física, porque os meninos tinham, sei lá, que chute, e a gente tinha bamba, é o calçado que a gente podia comprar. Quem era arrimo de família sabia. A gente não podia ter sapato melhor do que isso. Às vezes ganhava de alguém, né? Algo melhor. Mas através da FAUMB, a gente sendo atleta ganhava. E isso era ótimo, maravilhoso. Então, eu não queria nem saber se estava grávida. Eu queria ir, estar inscrita para eu poder ganhar tênis. Senão eu não ganhava tênis novo para poder cursar o ano seguinte. E eu consegui me formar na UNB com um caderno, um livro e um jogo de uniforme. Só. O uniforme nosso era completo, tinha calça, tinha o short, tinha um colã, que tinha as aulas de ginástica, né? E a camiseta branca. E eu consegui fazer um curso inteiro com um jogo só desse. E era azul claro, com a lista azul marinho de lado. Então sujava a paca. A gente já lavava lá dentro do vestiário mesmo, pendurava na porta do armário e ia embora para casa. Depois voltava e vestia no dia seguinte. Entendeu? Porque chegava em casa à noite, eu trabalhava à noite, eu não tinha tempo de lavar ele em casa. Então eu tinha que ser dessa forma. E não era só eu, não. Mais pessoas faziam isso. Pendurava dentro do armário e vestia no dia seguinte. Tinha dia que estava seco, tinha dia que não secava, não. Entendeu? E a gente conseguiu fazer o curso. O que a gente conseguiu ganhar. Então, nós temos o professor Rio, eu queria falar dele um pouco mais, que eu só citei ele aí na aula de recreação, mas o professor Rio, eu adorava fazer brincadeiras com ele, porque por ele ser muito branco, qualquer coisinha que você fala para ele, ele ficava vermelhinho. E ele usava uniforme vermelho e branco. Aí eu dizia, nossa senhora, esse reflexo desse uniforme é demais, né? Mas na época todo ele foi muito piadista. Eu chegava e fazia os trocadilhos e ele ficava com vergonha. Ele sempre foi assim, muito, né, muito tímido. E aí a gente sempre brincava assim. E aí eu esperei o dia do trancamento. Aí no dia seguinte eu tinha aula com ele. Aí eu me lembro que nós sentamos na quadra de tartan. Falei, eu preciso falar com você. Você pode sentar aqui só um pouquinho? Ele puxa a cadeira e senta aqui. Eu falei, aí sempre sentava. Tudo que ele ia conversar que era sério, era sentado no tartan. Aí a gente sentou lá no tartan. Ele, a guria que eu morava na casa dela, que é a Teresita, que também ajudava, e a outra que era a Betinha, a japonesinha, que a gente era igual irmã, entendendo aí dentro. Aí cheguei e falei, professor, deixa eu te perguntar aqui, eu já fiz tantas coisas do tratado, qual a nota que eu toquei? Ele, até agora está com SS. Eu falei, e se eu não fizer mais? Ele falou, por que não? Só falta agora a corrida de fundo e o salto em altura. Eu falei, e se eu não fizer? Ele falou, você perde o SS, vai ficar com MM. Eu falei, pode lançar a nota. E ele, ué, quer ver aquele negócio que eu ensinei para vocês? Ninguém desiste.
Você vai desistir agora? No último dia de prova? Eu falei, o senhor acha que é recomendar uma pessoa grávida fazer essas duas provas? Ele se emocionou, o Rio quase chorou dentro da quadra, né? Então, assim, ele foi humano o suficiente para deixar a lágrima vir aos olhos dele. E isso eu não esqueço nunca, tá? Porque nem parente meu nenhum sentiu isso. Quando eu te falo que tinha a parte humanitária deles, que valia mais que qualquer currículo, né? Cantarino. Eu estudava, eu só tive um caderno, o restante que eu tinha de anotação era o restante de papel de rascunho que sobrava, e aí a gente ganhava da mecanografia. Aí eles davam para a gente usava rascunho, aquele que não dava para compor as apostilas, que sobrava ali, parte de trás, só grampear e a gente usava isso aí como caderno. Foi eu e mais uns 3 aí, a gente passou por isso. Entendendo? Acho que eu estou falando demais disso, né? O professor Rio, ele estimulou muito a organização das aulas, né? A parte colaborativa, como é que foi? Pois é. Então, surgiu a necessidade de uma matéria que chamava recreação. Eu não sei se ainda é recreação e jogos, né? E ele queria, a recreação foi dada para ele assim, não tinha professor nenhum designado para dar esse tipo de aula, entendendo? Ele era da parte de desporto, mas ele era também de coordenação. Aí ele virou e falou assim, então, hoje nós vamos começar diferente. Essa matéria vai ter que ser diferente. Vai ter que ser a matéria colaborativa. Vocês vão dar as aulas. Então, nós éramos 26 alunos. Ele disse, eu quero 26 aulas diferentes. Entendendo? O que faltar depois a gente inteira, mas essas 26 aulas eu quero. Ou seja, quem não fizer um plano de aula, não criar uma aula recreativa, vai perder nota. Faz parte da avaliação de vocês esse plano. É assim que se começa a ter responsabilidade, é fazendo. Tá? E então nós tínhamos aula com ele, era segunda, quarta e sexta, e era maravilhoso, porque aí nós fomos, cada dia da segunda e da quarta, era um aluno que dava aula. Então, você não sabia o que é que o colega vai chegar e ia pedir para você fazer. A aula era sempre uma novidade, entendeu? E que a gente não teve muita dificuldade para fazer, porque a Maria Ruth chegou, ela parecia que tinha colocado pólvora nela, sabe? Ela incendiava fácil. E incendiava a gente também. Tinha uma cerca que separava para não deixar a bola cair lá no lago. A Maria Ruth fazia a gente subir nessa cerca. A Maria Ruth tinha queimada no coisa, ela dava uma corrida para a gente, fazia a gente subir nessas árvores queimadas. A gente chegava preta de cima e embaixo, porque tinha que subir nas árvores. Ela disse, o verbo na educação física se chama trepar. Então, vão trepar aí sim. E fazia a gente subir nas árvores. E a gente se preparou de tal forma que, quando nós tivemos que dar aula de recreação, foi muito fácil. E agora eu vou tirar o chapéu para o Rio mais uma vez, porque ele deu essa formação para os meus colegas, porque eu era professora normalista. E como normalista, eu aprendi a fazer o plano de aula de educação física. Como normalista, eu aprendi a dar aula, a diversificar uma aula de acordo com o aluno. E aí, quando a gente chega lá fora para dar uma aula, se você não tem esse preparo, você se perde muito. Você perde muito, você dá uma aula que o aluno tem preguiça. O aluno não quer fazer a sua aula. Então, assim, foi muito importante essa surra da Maria Ruth e esse incentivo de coordenador que o Rio teve, que colocou a gente para fazer isso. Aí, depois, você tinha, assim, aquele gesto, um tipo, assim, quase que amoroso da Solange. Solange é como se ela fosse a mãe de todo mundo, sabe? Ela era sempre, assim, muito amorosa com a gente, muito acessível para todo mundo, tá? Ela e o William. O William é uma história à parte para nós. Porque, primeiro, eu fiz natação 1 com o professor Fernando.
Souto Maior. E o professor Fernando teve que voltar à terra dele e ficou só o William para poder dar aula tanto na prática desportiva, que tinha natação na prática desportiva, como no curso de graduação. Então, ele estava dando natação 1 para uma turma que veio depois da nossa, estava dando prática desportiva, natação e mais outras matérias lá fora, na quadra. E aí nós tínhamos 2 alunos que iam se formar e não podiam se formar porque não tinham feito natação 2, porque não tinha tido a oferta mais da matéria. E então eu tinha essas 2 meninas que precisavam se formar e nós fomos pedir então para já não era o professor Betero, não estava nessa área mais de decidir. Quem estava como chefe do departamento era o professor Cantarino. E aí o professor Cantarino foi lá, pediu o William para ver se ele tinha como fazer essa aula. Gente, ele não tinha mais do que 10 minutos de tempo. Nesses 10 minutos, ele conseguia passar para a gente tudo da aula, a parte pedagógica da aula, e falava assim, agora vocês que já fizeram vão ficar aí tomando conta dos outros. Vocês que estão aí tomando banho de sol, tomam conta dos colegas de vocês aí, vê se está correto aí. O que tiver errado, anota para mim, porque eu preciso corrigir. Eles não podem sair daqui com o mesmo erro. Aí ele levou para a gente um dia, ele fez, gente, bateu na máquina, ele datilografou uma cartilha de natação para levar para a gente. Falou, porque se eu esqueci de falar alguma coisa de importante para vocês na natação, está aqui. Esses aqui são os passos. Eu falei, é por isso que você ganhou esse nome, né? William Passos, você está dando os passos para a gente da natação. Ele falou, vai que depois vocês não conseguem, vai matar esses meninos tudo afogado aí na piscina. Então, que sejam os primeiros passos mesmo. E aí era importante, porque através dele e do professor Fernando, aí a gente criou muita coisa dentro do CO também. Porque eles lutavam tanto para conseguir fazer que a gente corria atrás para fazer também. Entendendo? Então, a gente, para ficar muito boa nos saltos, porque ele gostava que a gente entrasse muito bem na piscina, sem molhar quem estava fora, e então juntou eu e uns amigos, logicamente que aquela turma bem que rezava muito, né? E a gente, quando não tinha aula, a gente gostava da piscina de saltos. E essa piscina de saltos, ela era interditada enquanto ela estava limpando, porque durante o final de semana era o clube recreativo da Asa Norte, né? E então tinha aula também de saltos ornamentais, às vezes tinha até competições de saltos ornamentais lá e tal. Quando chegávamos na segunda-feira, interditava, porque ela estava sendo limpa e ia acabar de encher. E nesse dia a gente não sabia que ela não tinha enchido ainda. Por quê? Porque não estava lá as placas de interdição. E normalmente a limpeza era feita no primeiro horário. Nesse horário já não tinha mais nada de limpeza. Até depois de todas as aulas, já era mais de 10 horas da manhã. Então, na televisão, surgiu um filme que chamava Príncipe Submarino. E ele nadava sem os braços, né? E exatamente a aula que o William deu, que era para poder movimentar o corpo fazendo a ondulação, para poder aprender a nadar o nado de borboleta, que ele queria que ele fizesse perfeitamente. Então, a gente, para treinar, ia fazer essa brincadeira, então, na piscina de salto. E nesse dia ela não estava cheia, e eu fui a primeira a saltar, com os braços para trás. Acho que eu quebrei uns 4 azulejos para a cabeça. Mas minha cabeça levou a pior, foi 18 pontos. E aí o médico não acreditava que eu estava viva, entenderam? Porque a quantidade de sangue que eu perdia, aquele corte na cabeça, a cabeça quebrada, dentro de uma piscina, e ele com medo e tal, eu vivi. Eu sou, assim, eu sou sobrevivente de várias coisas aí dentro da UNB. Tá? Fui Pois é. sobrevivente da fome, fui sobrevivente de frio, naquela quadra. Pois é, e dentro da história do seu curso tem uma outra história que andou assim de forma paralela, que foi a sua gravidez durante o curso. Como é que conseguiu
levar essa gravidez, fazer as aulas, como é que conseguiu estudar? E me fala de uma Pois é. história que me contaram de um susto que a professora deu no Cantarina e na professora Laura. Ah, Alessandra. Olha, gravidez minha, então eu vou falar dessas duas só, porque teve mais, viu? Mas deixa para lá. Essas duas têm a ver com a UNB, que a primeira foi no primeiro semestre de 75, né, que eu engravidei. E aí, como eu te disse, eu já estava no final, época de trancamento, foi quando eu dei a notícia que estava grávida. Todo mundo, tem que trancar. Foi no último dia, foi ontem. Aí pronto, passei todos os professores para trás dessa forma. Aí fui falar, mas não pode, você está fazendo tal. Falei, a Séries fez, que foi uma colega que estava no semestre antes, né? Ela falou, mas ela só fez matéria mais teórica. Ela não veio para cá pular aqui fazendo vôlei, basquete, o negócio igual você está fazendo. Atletismo, quer fazer tudo. Eu falei, pois é, né? É necessidade, né? E aí fui fazer. Quando no segundo semestre, o segundo semestre foi até o dia 29 de novembro. E a gente estava fazendo prova de uma matéria com a professora Maria José, e como estava assim, muito apertado dentro do departamento, eles juntaram todos os professores que estavam dando aula assim, de ginástica, que era a Maria José com a ginástica rítmica, a Laura, que estava com a parte de outra coisa, a Maria Ruth com dança, o Alexandre foi da ginástica olímpica. E, assim, todo mundo entrou para fazer de tudo que foi preciso, porque estava com carência de professor e eles não queriam deixar o curso perder nada. Eles lutavam de todo jeito por a gente, sabe? Então, eles foram fazer a prova junto. E aí eu fui fazer, consegui fazer a parte com a Maria José, eu fiz prova de arco, a barriga não aparecia quase, o arco rodou bonitinho na barriga, para tudo quanto é lugar aqui. E eu fui para depois fazer a última prova, e eu fui fazer ginástica olímpica. Escolhi fazer o quê? Paralelas assimétricas, né? Aí você gira um corpo em velocidade, esquece que é gravidade, né? Age. Aí quando você faz a velocidade centrípeta, aí você aprende por que você estuda física, para saber o que é a velocidade centrípeta. E o útero não aguentou, deslocou. Então, 10 dias depois eu ganhei um filho. Nasceu de 8 meses. Porque eu desloquei o útero. E os professores quase morriam comigo lá dentro, fazendo todas as matérias. Eu joguei handball, eu participei dos jogos internos, eu participei dos jogos universitários. E eu estava grávida esse tempo todo. Os jogos internos no primeiro semestre, os jogos universitários no segundo. Eu só não viajei com os júbilos porque não tinha capacidade, não era tão atleta assim para poder ser convocada, né? Eu só jogava mesmo aqui em Brasília. E essa altura toda que eu tenho, de 1,52 m, não dava para ser um excelente jogador. Tem um gato no meio aí. E assim a gente. Aí veio no ano em 81, eu já na Secretaria de Educação eu estava como coordenadora, né? Eu era professora de ginástica rítmica, que eu tinha aprendido muito bem aí com a Maria Ruth e com a Maria José, e a Laura. E aí eu fui fazer um bocado de curso. Fiz um monte de curso. Se você quiser, depois te dou assim, uma penca de diploma que eu tenho, que eu fui tentar aprender tudo aquilo que eu não pude na época, porque a gravidez não deixava também se desenvolver tanto assim, né? E eu enfrentei tudo isso. Nesse dia, ia ter um curso que eram os dois professores que iam ministrar esse curso, era o professor Cantarina e a professora Laura. Aí, quando eu cheguei lá no CIEF, os dois me viram grávida, os dois levaram a mão na cabeça, né? Você aqui, grávida? Pode sair daqui. Eu falei, não, se assuste não. Nós estávamos no dia 20 de fevereiro. Eu falei, isso aqui só nasce lá para o dia 27 de março. Está programado já, não precisa assustar, não. E o professor Catarino começou o curso dele, como sempre ele fala, olha, o que eu tenho de ensinar, de mostrar aqui para vocês, o que eu trouxe para mostrar, em 40 minutos dá para eu falar tudo.
Depois nós temos 2 horas ou mais para vocês fazerem todo tipo de pergunta que quiser. Eu só não gostaria de ser interrompido. Quem já me conhece sabe que eu prefiro falar tudo e responder tudo que vocês quiserem depois. Tá? Se quiser fazer até prática, a gente faz, do que não entender aí. E tudo bem, com 20 minutos que ele estava falando, eu comecei a levantar a mão. Ele só deu uma olhada para a Laura, assim, que a Laura estava lá de braço cruzado para não atrapalhar ele falar. Ele só olhou para a Laura assim, ela fez assim. Aí ele continuou falando e eu levantei a mão de novo. Aí ele, gente, infelizmente, eu tenho uma aluna que foi minha aluna na UNB, sabe que eu não gosto de ser interrompido, e ela 10 vezes já levantou a mão, está levantando até o pé agora para eu poder parar de falar. Então, vocês me dão licença que eu vou dar a vez para ela falar, já que ela é tão importante assim. Eu falei, não, não é muito importante, não. Eu só vou ali ganhar o neném, daqui a pouco eu volto. Ele, eu falei, é porque a bolsa está rompendo aqui, não vai dar para ficar. Aí eu saí de lá e fui para o hospital ganhar neném e liguei para ele. Falei, já nasceu, posso voltar para a aula? Ele falou, se entrar nesse portão aqui, te apanho agora. Quer dizer, 2 horas depois que eu estava dentro da sala de aula, eu liguei para ele para dizer que minha filha tinha nascido. Então, assim, os professores da UNB representaram na minha vida, representam até hoje por causa de tudo isso. Eles sempre foram um alicerce para a gente. Isso é bom demais. É bom demais. A gente teve tudo isso, entendeu? E aí eles aceitavam a gente fazer na recreação, continuando agora que eu interrompi para falar das gravidez, na recreação a gente ia para a aula, segunda e quarta fazia as aulas. Na sexta-feira era uma recreação social. Então, a gente ia para aquela música anfiteatro que tem ali, né, que tem um palco, e a gente ia para lá para tocar. Então, tinha uma opção de colegas que sabiam tocar, que sabiam cantar. Vou ficar calada, porque se eu falar que eu sabia alguma coisa, eles vão me desmentir depois. Mas a gente interpretava, a gente levava peças, a gente fazia aqueles esquetezinhos que era só para fazer o pessoal rir mesmo. A gente não sabia, né, que hoje teria nome, né? Tudo isso que a gente fazia ali. Mas aí é o seguinte, a gente tinha às vezes o professor Rio estava lá dentro e dizia: de onde que vocês tiram tudo isso? A gente dá vontade de acertar. Porque para você disse que é muito importante que essa aula seja boa, porque você entregou para a gente, essa aqui tem sua supervisão, mas ela é nossa. Inclusive, a gente às vezes levava colegas da escola de música para poder tocar lá para a gente, tá? Que era de outro departamento, né? E tinha um colega dos meninos lá, que era da turma de engenharia, que os caras cantavam pacas. Eles conheciam muito o Renato Russo, esse grupo todo que tinha de música de Brasília da época. E os meninos conheciam, eram amigos e conheciam, e iam para lá e levavam aquelas músicas que às vezes eram até inéditas. E era tocada ali dentro da faculdade, do Departamento de Educação Física, na sexta-feira. Tá? Então, assim, além do Centro Olímpico servir de clube no final de semana e nos horários de prática desportiva, e nos horários de oficina, a Maria Ruth tinha oficina de dança, a Maria José tinha de ginástica, a Laura tinha de dança também, diferente da outra lá, e eram aulas diferentes, e todo mundo usava. Não tinha uma área sequer do Centro Olímpico que não era utilizado. Sabe? A gente disputava pau a pau. Nos horários que não tinha, a gente entrava, um subia, passava dentro do depósito, pegava uma bola e a gente ia treinar lá fora, no horário que não estava tendo aula. Voltava depois e, jogava a bola lá de novo. Entendendo? Então, assim, a gente aprendeu a lidar com tudo isso e ia aprendendo a lição deles, que Maria Ruth mesmo era uma que falava para a gente assim: tá, hoje nós vamos fazer uma aula aqui de voleibol gigante. Pega uma bola de voleibol e uma de basquete.
Uma professora, nós somos quase 30 alunos, ela disse, o que eu mandei fazer? Pegar uma bola de cada um. Então tá, uma bola de cada um. Tá. Vamos jogar o vôlei com uma bola só. Mas nós somos 30 com uma bola só. Por quê? Quando chegar lá fora para dar aula, o colégio que vocês têm da rede pública, tem material, não. Eu já fui lá. Eu sei como que é. Vocês vão fazer estágio? Vocês vão ver. Se for para colégio particular, tem material. Mas não é assim, você chegar lá e querer. Eu preciso de 10 bolas de vôlei. Não, tem não, eles vão ter 2 bolas de vôlei. Não falta material, mas tem 2. E aí? Você vai querer o quê? Como é que eu vou dar preparação física para ele? No estágio, você vai dar preparação física? Você não vai precisar de preparação física nenhuma para ele. Você vai precisar de ensinar para ele o fundamento. É isso que você é professor, você tem que ensinar aquilo que você foi preparado para fazer. Ensina o fundamento. Eles vão ter que aprender isso. No gigante, o que ele vai aprender? Dá o toque na bola. Saber que não pode segurar, saber que não pode abrir a mão. Saber que tem que ser na ponta dos dedos. Tem que saber que o corpo forma a mola para poder dar um impulso. E é isso que vocês têm que ensinar. Vocês não têm que ensinar cada um ter uma bola, não. Você vai jogar a bola, depois você vai ter bola mesmo na quadra. Então, é assim que você aprende. Vocês não têm que ter material sobrando 10 bolas aqui para fazer aula. Nós somos 30, tem que ter 10 bolas. Não, uma bola é suficiente. A gente aprendeu. E realmente lá fora não tinha. E entendeu? como era Eu já lá cansei de dar fora, aula. no estágio supervisionado? Quem Ah, acompanhou as atividades do estágio supervisionado e como eram as ah, atividades, principalmente com crianças, tanto nas escolas quanto no Centro Olímpico, as atividades recreativas? certo. E então eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu tinha uma colega aí dentro que já estava se formando, estava 2 anos na minha frente, 1 ano na minha frente, que era a professora Cristina. E ela trabalhava no Colégio Rosário. E ela trabalhava exatamente com as crianças de primeira a quarta série. E eu precisava trabalhar, né? Hoje é o infantil, e eu precisava ir para o fundamental ali, pegar o infantil, porque eu tinha que desenvolver essa parte. Aí, com ela, eu consegui trabalhar o infantil, e o Rosário tinha, assim, todas as aulas que eu ia, a professora Solange é que me assistia, era a supervisora do meu estágio. Então, ela chegava e dizia assim, você apresentou para a professora? Eu, não, a professora sabe. Eu peguei a matéria que ela está dando para dar continuidade. Eu não posso criar simplesmente em cima só, eu tenho que dar continuidade. E aí a direção da escola exigia que eu mostrasse os planos com antecipação, entendendo? E a Solange era sempre a mediadora, né? Às vezes a gente apresentava e não tinha condições. Se chovia, não tinha condições de dar aula daquele jeito. Aí ela falou assim, agora é que eu quero ver sua aula. É hoje que não vai poder levar a criança para ir para o pátio. E como é que vai ser sua aula mesmo? Aí a minha aula vai ser ali dentro com bola de papel. Eu tinha que desenvolver a acuidade da criança, então tudo bem. O arremesso se faz assim. Tá, bola de papel. Vamos embora, bolinha de papel. Vamos embora. Mas depois dentro da sala de aula eles vão querer jogar. Não, o problema é da outra professora. A minha aula é aqui. E aí, eu me lembro até hoje que a Solange, ela virou para mim e falou assim, eu vou te dar um 10 só por causa disso aqui que você fez hoje. Ensinar a menina a jogar bola de papel. Eu falei, viu por que eu joguei na sua aula aquele dia? Porque toda vez que ela estava dando aula, tinha as bolinhas de papel, né? Ela olhava para trás, estava todo mundo... A cara mais santa olhando lá para frente. E ela fingia que não sabia que era a gente, né? Aquela bondade dela, a mãezona que a gente tinha nela, e a Maria José, elas mãezona. A Maria Helena era mais brava. A Maria Helena, ela tinha que ser, porque afinal de contas ela assumiu o vice-diretora lá do departamento, então ela tinha que ser mais firme com a gente também, entendendo? Aí era Catarino e ela, né, que estavam lá na época, e aí veio aquela assim, aí mudou um pouco a maneira da gente pedir a matéria, a coordenação do curso. Então, assim, os alunos que eram de até tal semestre, ia pegar as matérias com um professor, tinha um professor coordenador daqueles alunos. E a minha coordenadora foi exatamente Maria Helena, né? Aí ela virou e falou assim,
peraí, você trancou um semestre. Eu falei, tranquei. Ah, eu vou te explicar por que eu tranquei o semestre, tá? E ela falou, você trancou o semestre. E como é que você conseguiu se formar com 7 semestres igual aos outros? Eu falei, porque eu fiz 3 verões. Eu não tinha férias. Chegava nas férias, eu ia fazer as matérias que eu tinha perdido, que eu precisava de crédito para completar o 180, 200, sei lá, que tinha que fazer no final do curso. E não podia baixar também a média. E então a gente lutava com tudo isso. Então eu fazia no verão, porque no verão eu tinha mais tempo. Eu pegava 2 matérias no verão, aí tinha mais tempo para fazer essas matérias teóricas e não me tirava de lá de dentro do Centro Olímpico. Entendeu? A gente fazia as psicologia, fazia didática, fazia introdução à educação, essas matérias assim de lá de cima que a gente era obrigado a fazer, porque era licenciatura e tal. E então, dentro do estágio, eu fui fazer a parte do ensino médio, e como eu já conhecia todo mundo dentro da fundação, eu fui pedir para fazer lá dentro do colégio que eu trabalhava. Aí o diretor virou e falou assim, ah, tudo bem, mas você sabe que você vai ter... Eu falei, não, a professora Solange está aqui me acompanhando, ela trouxe todos os planos de aula que eu vou poder aplicar. Eu já conhecia quem eram os professores que estavam lá dentro, né? Que tinha os alunos, eu precisava dar aula, né? Aí ela disse, sim, e o que você está pensando, então, que vai ser? Eu falei, bom, vou pegar os alunos de 7ª e 8ª. Ele falou, não, você vai pegar a turma de aceleração. Aí eu, aceleração é aquele aluno que nunca conseguiu ser aprovado, e ele já estava assim com 17 anos e não tinha terminado a 5ª e 6ª série. Aí ele entrava num curso de aceleração que ele tinha que, em 1 ano, fazer as 2. Ou seja, esse aluno, o comportamento dele era, assim, uma coisa muito diferente de tudo aquilo que a gente espera de um aluno de 5ª e 6ª série, de 7ª e 8ª série. Hoje em dia está muito mudado, mas naquela época ele se comportava até bem. E aí, quando eu cheguei para essa sala de aceleração, aí as colegas que estavam dentro do colégio, que eu já conhecia, aí eu perguntei para elas, o que é que vocês querem que eu faça? Sosseguem esses meninos, dê uma matéria de jeito que eles sejam mais comportados, que eles aprendam a ter mais responsabilidade. Aí eu, tudo bem. Então, aí chegava, eu separava a turma deles, 5 em 5, falava, ó, pegava aquele pior de todos, que era o mais moleque, dizia, olha, você vai ser o monitor dele. Mas eu não sei, eu falei, sabe? Eu já vi você fazer isso aí melhor do que eles. E você vai ensinar para eles agora. E eu fui pegando todos aqueles que eram os piores da turma e fui colocando como monitor. Aí depois eu disse assim, bom, agora você que já sabe como é ser monitor, você viu que você sabe muito, você agora vai fingir que não sabe tão bem que eu vou colocar o seu colega para dar aula para você. Era o outro que estava pior, né? E eu fui fazendo uma troca, fazendo eles de monitores, que eu acho que foi isso que fizeram com a gente aí dentro, sabe? Para sossegar o facho de Neuza, Beth Caldas, e coisa assim. Eu acho que Getúlio. E eu não posso falar muito do Zé Ivan, não, porque ele era muito grandão, então ele não podia aprontar muito, não. Ele só era vítima da gente. Japson, o Zé Ivan, Tabajara, era a turma que ficava mais junto com a gente, fez G1 e G2 com a gente, porque eles vieram de outro curso, né? Se transferiram bem nesse semestre que a gente estava lá. Então a gente foi colega, embora eles já formaram antes, porque já tinham matérias, né? No básico todo. Mas eles foram, assim, os colegas também que ajudaram a gente demais. Aí, quando a gente tinha que fazer dentro do estágio, a gente era obrigado a fazer o curso superior. Aí foi onde a gente teve que dar aula em PD. A gente dava aula PD1, PD2, junto com os professores daí. A supervisão, então, ficava por conta do professor da aula, a gente dava naquele horário dele, entendendo? E a gente conseguiu levar um monte de gente para poder fazer musculação, para fazer dança, para fazer tudo que tinha lá dentro também. E levamos todo mundo. A Praça Desportiva virou realmente assim um show nessa época e a gente fez questão de levar mesmo. Quem estava fazendo estágio levava aluno para fazer essas coisas. E era ótimo. Entendeu? Me fala... E agora a gente tem uma
uma história muito bonita que tinha lá dentro, que aí eu vou dizer para você o que me ajudou ainda aqui fora, tá? Nós tínhamos um colega que ele era totalmente valgo, os dois joelhos valgo. E ele ia fazer prova de atletismo. Então, você sabia que era difícil para ele. Mas a gente tinha também um professor que dizia assim, não desista, não desista. E ele não desistiu, tá? Então, tinha um outro que era uma barriguinha um pouco mais avantajada também, que certas matérias dava a ele muita dificuldade de fazer. Mas era um cara que tinha um coração imenso também. Ele era tão bom para todo mundo, ele era amigo de todos os professores, amigo de todos os alunos. Entendendo? Eu não sei, eu acho que ele nem terminou o curso. Mas ele era, assim, um cara que a gente tem que ver o seguinte, o que ele lutou aí para poder fazer a parte que ele fez, ele lutou por ele e por nós. Sabe? Então, assim, ele era muito porta-voz de coisas que a gente queria. Levava lá primeiro para o professor Betero, depois para o professor Cantarino. E então a gente tinha, assim, muito respeito por ele e, assim, o carinho por ele, pelo tanto que ele se esforçava pela gente, entendeu? Era muito bom. Tá? E aí eu acho que de colegas não dá para esquecer ninguém. E nós temos alguns que morreram pouco antes de formar, né? Nós temos um colega que morreu faltando um mês para ele casar, entendeu? Ele vendeu o carro, porque comprou uma moto, porque precisava acabar de comprar as coisas para casar no mês seguinte. E na moto ele foi atropelado. E a gente, então, tem, assim, a saudade de muitos aí dentro que já se foram, entendeu? E eu sei, assim, que todos esses fizeram parte também da formação nossa. Por incrível que pareça, não é porque morreu, não. Mas, por exemplo, eu que saí da rua, eu era menina de rua, eu sabia fazer tudo que fazia lá dentro da escola porque eu era menina de rua. Eu aprendi tudo na rua. Eu sabia jogar peão, eu sabia fazer de tudo. E aí eu cheguei e esse colega aí, que morreu pouco antes, ele ia para o bandejão com a gente e ele pagava para a gente almoçar com ele. Aí ele ensinar para a gente como é que se descascava uma laranja sem pegar na laranja. Eu nunca tive etiqueta para nada. A etiqueta que eu tinha era de roupa, que eu ainda tirava ela para remendar a roupa ainda. A única etiqueta que eu conhecia era essa. A que eu cortava das roupas para poder remendar nas outras, que parecendo que era bonito. E ele era de família muito bem formado, então ele tinha toda a etiqueta para tudo. Tá? E ele era chamado na hora de ensinar para a gente também se portar. Sabe? Então a gente teve aula de etiqueta porque a gente tinha um colega que tinha. Foi criado desse jeito. Ele tocava piano. Nessas sextas-feiras que tinha coisa, ele tocava piano pra gente. Ele arranjava uma coisa lá, uma pianola, uma coisa qualquer, que ele levou um dia para tocar pra gente. Qual Entendeu? era o E nome assim, dele? teve muita coisa boa. O outro que tinha um táxi, o Vantuil, Kleber. Esse que morreu era o Kleber. O Vantuil era o gordinho que era o batalhador pelas coisas lá pra gente, que levava coisa pra gente de todo jeito. E tinha um outro colega também que ajudou muita gente, que era o Bartolomeu. Ele vendia material esportivo e ele trabalhava numa loja de material esportivo. Então, quando alguém precisava de uniforme, de qualquer coisa, ele sempre conseguia preço melhor, sabe? Até para as equipes mesmo, quando iam viajar, quando precisava. Aí a gente levou o nome dele com inscrição, né, estadual para a fundação comprar material dele quando é época de jogos, entendendo? Porque a gente sabia que era comprado pela Faculdade de Saúde, não era nós que podíamos fazer aquilo. Mas a gente tinha também nossas maneiras de fazer coisa e comprar, entendendo? Troféus que a gente queria, colônia de férias, o Exército vinha para fazer colônia de férias, e a gente participava disso. Então você fala assim, como é que lutava com criança lá dentro? Tudo isso eles trouxeram para nós, sabe? Então tinha assim
colônia de férias, a gente tinha aluno para tudo. Aluno para atletismo, aluno para natação, aluno para ginástica, aluno para fazer tudo. Aquela ginástica geral, a gente brincava de calistenia, que a gente falava que era o Betério que exigia, né, que tivesse a calistenia, só porque ele era militar, coitado. Mas não era. É porque realmente a gente estudava as escolas. A história de educação física tem isso. Eu estudava a escola francesa, a escola a suíça, né? Aí a gente aprendeu a fazer isso aplicando em colônias de férias que a gente tinha aí dentro, sabe? Junto com coisa. A gente tinha as oficinas, que o professor Fernando, o professor William, o professor Rio, todos eles levaram essas oficinas para a gente. E aí, depois, os outros professores também levaram, mas aí foi mais para adulto, né? Porque aí era dança e musculação, aí ficou mais para os adultos. Mas o que tinha de criança, tudo que ele podia trabalhar, nós trabalhamos. E ajudou muito na minha formação, que já era professora aqui fora. Eu entrei para a fundação em 72 e para o UNB em 74. Entendendo? E aí, desde 75, que eu larguei o ensino de sala de aula e fui para a quadra. Tá? Eu dava aula com o professor substituto, quando eu não podia, não estava formada ainda, né? Mas aí, de 76, que eu suspendi o contrato em 77, nessa época que eu tranquei na UNB, detalhe, meu filho engoliu um alfinete. Eu tinha 5 meses e engoliu um alfinete. Alfinete, né, daquele de abotoar mesmo. Estava com o bico, fui trocá-lo e ele foi pôr o bico na boca e o alfinete entrou. Na mesma época, meu marido tinha ido para uma pescaria e 6 deles vieram de lá com malária. 5 morreram, só ele escapou, mas ele passou um tempão em coma. Eu não tinha como assistir aula. Eu estava quase chegando no final do semestre, foi no mês de maio isso. Então, o último dia de trancamento eu tive que trancar, o trancamento justificado podia ser, né, depois. Então, eu tive que fazer um trancamento justificado desse semestre. E comecei a pegar tudo em verão depois, para conseguir formar. Me Aí, fala, e assim, professora. foi pesado. Essa maneira de estudar, para mim, foi bem pesado, mas eu tinha ajuda demais de colegas. Muita, muita, muita ajuda mesmo. Entendeu? Professora, me fala sobre a colônia de férias e as oficinas. Eram assim, aconteciam quantas vezes por ano? Tinham um período, uma data fixa? Quantas crianças recebiam? Quem eram as pessoas Tinha. parceiras que ajudavam? Pois é, a colônia de férias, primeiro ela foi aceita, aí tinha professor Alci, professor Rio e professor Alexandre e professor Baltazar. Eles eram praticamente eles 4 que coordenavam lá dentro essa distribuição de espaço, monitores e tudo isso aí era conseguido por, acho que eram eles 4 só que lá de dentro. Lá de fora, a gente tinha o apoio de alguns professores do DEFER, que eram professores que eram da natação e de saltos, era a área que a gente ainda não tinha lá dentro, a parte de saltos, né? E o restante, quem trazia realmente, quem custeava isso, era o Exército. Tá? E eles traziam a infraestrutura, o que eles podiam trazer, a infraestrutura era lá de dentro. Mas é como a gente ganhava também bolas para continuar o resto do ano, porque vinha bolas para a gente poder dar aula de vôlei e a gente ganhava essas bolas depois. Então, existia também um interesse. Foi dessa forma que foi crescendo o nosso material. O acervo que a gente tinha lá dentro de material também cresceu nessa época. A gente não tinha arco para fazer ginástica rítmica, mas como a gente dava ginastrada na coluna de férias, a gente pedia, né, para os professores pediam, né, para o Exército para trazer a ginástica, inclusive as aberturas. Era uma coisa fenomenal, você precisa ver que coisa linda que era. Tá? Era um ginásio velho, mas ele servia muito bem para isso, porque a gente fazia a ginastrada lá dentro. Porque como era nas férias, verão, geralmente tinha chuva. Então, o dia que tinha chuva, a gente já programava também essas coisas de dentro de sala, dentro do ginásio, né? Porque o restante de tudo era nas salas externas. Aquela sala do meio ali do departamento, ela antes ela era aberta, ela não era coberta.
ela foi coberta depois, entendeu? E assim, aí era o que se via, nós tínhamos aquela sala, tinha a sala de dança e o ginásio. O que nós tínhamos coberto era só essas 3 áreas. E o restante era tudo nas quadras abertas e pista de atletismo, né? E a gente, então, tinha, assim... O Exército era bom porque eles pagavam os ônibus, né? Que traziam as crianças. E a gente, como monitor, a gente ganhava muita experiência. Eu tenho até hoje medalhas. A medalha é imensa, né? Que eles davam no estojo, com aquelas medalhas lindas lá do Exército Brasileiro. E, assim, a gente tinha muita coisa importante para a gente fazer lá dentro, porque os nossos professores criavam isso aí, tá? Todos eles criavam condição da gente fazer alguma coisa. Logicamente que sempre que tinha uma turma para formar alguma coisa, tinha um churrasco. E aí era todo mundo também para o churrasco. Não interessa se estava formando ou não. A festa era de todo mundo, entendendo? Era a nossa recreação perpétua. É igual o encontro que nós tivemos aí há 10 anos atrás, e foi assim, é como se a gente estivesse indo para aquele churrasco, sabe? Só que era bem diferente, né? Naquela época ali, a gente, tudo criança, e agora os cabelos brancos começavam a cair na testa ou cair da cabeça. Mas é Professora, lindo a gente se encontrar. É lindo. aproveitando a oportunidade aí desse churrasco que veio após a formatura, me fala como é que foi a formatura, a sua formatura e colação de grau. Pois é. A minha formatura e colação de grau tem uma parte da história agora do Brasil. Era a época militar, né? O ano de 77 era ainda de um regime militar, mas nem por isso a gente não podia fazer as coisas. E os professores estavam lutando para conseguir melhores condições de trabalho, mais professores para dar aula, porque os nossos professores eram sacrificados demais, entendendo? E lutando para conseguir uma certa independência também. E todos os professores da UNB estavam lutando, mas precisava da cooperação de alunos. Porque se o aluno chegasse para dar aula e eles não fossem, eles seriam considerados professor irresponsável, que não estava dando aula. Então, eles não iriam nem receber. Então, o que nós fizemos? Um trato de também não ir para a escola. A gente não ia para a UNB. Ia lá para o bandejão, ficava jogando mal. Entendendo? Aí, dessa forma, a gente acompanhou tudo junto com eles. E chegou um dia, aí tinha a professora nossa que estava coordenando isso aí, que era a professora Maria Helena, professora Maria Ruth, Alexandre, no Rio, tá? Virou e falou, olha, precisamos que vocês dê um número de roupa, mais ou menos, que vocês usam, que vocês vão ter que vestir, né? Togado, vai ter que estar togado, de beca, de tudo, para poder entrar lá dentro lá aquele auditório do escândalo lá da educação, né? Vão ter que entrar lá e possivelmente o reitor vai lá para colar o grau de vocês. Então, vocês vão ter que fazer o juramento e colar o grau, senão vocês não se formam. E nosso encontro, então, era isso aí, dentro do bandejão, no mezanine lá do bandejão, que depois fechou também, quem entrou em greve também, o pessoal de lá também entrou em greve, e nós tínhamos algum lugar do Centro Olímpico que a gente encontrava, entendendo? Não em lugar que a gente fosse de ter aula, tá? Porque tinha os alunos que não iam se formar, mas que estavam lá e a gente tinha que segurar eles para não ir também para aula. Não podia ter aula, de maneira nenhuma. Então, e a gente foi segurando dessa forma, e foi uma greve, assim, foi muito importante. Teve muito crescimento depois. Inclusive, o currículo, né? Que era uma das lutas dos professores, era mudar que o currículo da educação física não estava adequado, estava muito esportivo, e eles lutavam muito para poder modificar isso, e nessa greve, tudo isso estava na pauta, né? Então, a gente deu a maior força, a gente estava saindo, mas dando força para isso. Eu acho que a minha turma foram 9 ou 10 que se formaram, e a gente formou dessa maneira. A organização foi feita
no pátio, nos corredores ali, e a gente saía e ia embora para casa depois. E fomos lá, fez isso. Eu, na verdade, não consegui dinheiro para pagar uma foto. Eu tinha tirado uma foto, quando eu fui atrás do fotógrafo, nem a foto minha eu tinha mais. Então a gente ficou assim, professor, e aí como é que a gente faz? Não, vão entrar ali e vão fazer o juramento. Todo mundo fazer o juramento. Aí via assim, medicina, tal, psicologia, tal, biologia, tal, educação física, tal. Fazia o juramento, uma pessoa só falou pelos alunos, tal, foi um menino da biologia até que falou, e aí pronto, colou o grau e a gente foi embora para casa com a promessa de um mês depois poder buscar o diploma lá na secretaria, porque só o que funcionava da UNB era a secretaria. Lá no departamento era tudo fechado, as portas fechadas. Aí a gente foi lá, dia 20 de janeiro, eu fui lá, busquei meu diploma. É lindo e maravilhoso, tá ali. Valeu do mesmo jeito, tá vendo? Não teve a festa, mas aí teve o churrasco depois. Porque churrasco era através de telefone, porque ninguém tinha celular na época, ninguém tinha nada disso, gente. Então era difícil para a gente tal. E outra coisa, uma grande maioria trabalhava. Então tinha assim 3 que trabalhavam na ACM, aí a outra trabalhava na escola americana, a outra no Rosário, 2 já tinham feito contrato para a fundação também. E assim, a Graça mesmo tinha entrado para a fundação. Depois eu soube que a Conceição também entrou. Então, assim, já tinha muito colega que estava trabalhando e que não podia participar de muita coisa. Mas o churrasco a gente ia, entendeu? E nesse churrasco a gente animou aí, entusiasmou aí o namoro, noivado e casamento do Rio, né? Porque ele era muito tímido para namorar, porque a menina era aluna, então ele ficava todo tímido para namorar e a gente incentivando ele de todo jeito, entendeu? A gente queria ver a felicidade deles, então incentivava isso aí. E era como se a gente devesse alguma coisa para eles, entendendo? Pela amizade que eles tinham com a gente. E tudo isso foi lindo. Meu curso foi maravilhoso. Me fala, Tá? Hum. já agora caminhando para o final da nossa entrevista, que está muito gostosa, muito obrigada. As contribuições do curso de Educação Física para a sua vida profissional e qual a mensagem deixaria para os estudantes e professores da sua época de estudante do curso de Educação Física e os atuais matriculados? Como eu te disse, meu curso foi maravilhoso. E aí é o seguinte, como eu te disse, eu aprendi com a Maria Ruth que você tem que lutar para abrir o seu caminho, porque os adversários aqui fora são muitos. Os que eram seus amigos ali dentro, podia te dar comida na boca ali dentro, lá fora pegava seu lugar. Então, você tem que fazer por onde conquistar o seu lugar sem precisar pisar ninguém. Entendendo? E a gente foi fazer isso. Como é que você faz isso? Se preparando. Então, a gente tem que fazer tudo que é curso que aparecia, a gente fazia. E aí, assim, a gente tinha que se preparar muito. Então, agora eu vou te mostrar, assim, o que eu vi na educação física de lá, nos meus professores. Exemplo de luta, sabe? Todos eles tinham uma história de luta. Ninguém chegou ali, não, porque eu preciso gastar meu tempo, então eu vou ficar por aqui. Não existia ninguém com isso aí. Todo mundo tinha necessidade. Era necessidade, é igual o sapo que pula. Pois é, era assim, todo mundo pulava. Tá? E isso deu para a gente o exemplo de que tá, tem que pegar, vamos embora. Aí fui. Então, eu tenho o exemplo então da Maria Ruth na luta disso aí. Cantarino, de você primeiro estruturar o que você quer, tá? O que você quer ser, tá? Tá. Então prepara o teu caminho, porque senão você vai tropeçar e vai cair, não vai conseguir ir para frente, tá? Prepara o teu caminho. Aí você tem um professor, Renato Nóbrega, que além de tudo que ele passava com a gente lá dentro do handball, de professor jogando grávida, de tudo mais, gente que não sabia jogar e fazendo parte de uma seleção, ele ainda deu curso de handball para gente, hábito de handball. Então,
primeira arbitragem interestadual que eu optei foi dentro da UNB. Tá? Por quê? Porque eu fiz o curso com o professor Renato. Ele não largou a gente, ele era para ter começado antes da gente se formar. E começou, mas acontece que só foi terminar, é extenso o curso, né? Só foi terminar depois, já em 78, já que terminou, que veio terminar o curso. E então é assim, aquele diplomazinho de um papel muito churuco amarelado que foi feito ali dentro do departamento, porque ele queria formar árbitros, porque não tinha bons árbitros aqui. E ele deu um curso de formação maravilhoso, eu falo para você que foi maravilhoso, porque depois eu era técnica de handball, e eu tinha esses caras sendo árbitros lá dentro da coisa. Então, ao mesmo tempo que eu estava plantando, eu estava colhendo fruto também. Ele plantou e colheu fruto quando ele tinha também árbitro para arbitrar os jogos internos que a gente tinha. Aí a Fundação Educacional chamava os professores, a gente tinha muito disso, a gente era chamado para dar rua de lazer. E isso ensinou para a gente como é que se você lida com qualquer tipo de aluno que aparece na tua mão. E aí agora eu vou te falar uma coisa muito importante que teve. Eu saí estudando tudo isso, e então o que eu via? Que faltava um pouco de estrutura, que ainda não tinha no currículo. Eu voltei depois até um segundo diploma de extensão que eu tenho lá de dentro, foi com o professor Alci, até tomei bravo comigo com as coisas que eu falei lá dentro, mas era verdade, que a gente não pode separar, ginástica olímpica tem a parte masculina e feminina, tudo bem, porque os aparelhos exigem, porque é olímpico, isso aí não é ele que... Mas, por exemplo, futebol. Eu não pude fazer futebol. Não me deixou fazer. O Galileu, a gente conseguiu tapear, ele me deixou fazer. Mas lá, dentro do departamento, eu não pude fazer. Eu não pude fazer futebol lá dentro. E eu dava aula de futebol lá fora. Eu trabalhava no Gama. E eu tinha 2 turmas de futebol. Tá? Então, assim, foi o ponto falho que teve lá dentro, foi isso. Matéria que não... Não, mulher não pode. Por que não pode? Deixa a Marta escutar isso aí hoje. Entendendo? Então, é por isso que o futebol brasileiro não vai para frente, porque ainda a gente tem essa cabeça, ainda que acha que mulher não pode jogar futebol. A mulher não pode levar uma bolada no peito. O homem leva a bolada no saco. Por que a mulher não pode levar a bolada no peito? Entendendo? Cada um já pensa se defender, pô. Para que tem braço? Para que tem mão? Não é assim que se faz? E então a gente teve que aprender, lutar pro restante das coisas aqui fora. Mas não vou dizer assim, foi professor tal só que foi o culpado. Não. Eu citei um nome aqui como exemplo. Mas, assim, o restante, tudo nós fizemos misto. Eu fiz musculação junto com os meninos, tá? Eu fiz desenvolvimento, eu criei asa na época de tanto levantar peso. E já não estava grávida, né? Então eu podia fazer tudo que eu queria. E aí eu via, não podia ter nada. Aí onde eu veio para mim a palavra inclusão. E aí eu vou te falar agora uma coisa, essa história aqui você acha que não vai encontrar com ninguém. Depois que eu me aposentei da fundação, assim, meus últimos anos na Fundação Educacional foi como coordenadora de ensino especial, porque eu lutei pela inclusão, muito. Eu lutava pela inclusão, lembrando daqueles colegas que eu te falei, o que tinha o joelho de Genival, o outro que era mais gordinho, o outro que não tinha coordenação coisíssima nenhuma. O cara era disléxico, ele tinha de tudo, e ele lutou e ele venceu. Sabe? Então, naquela época, sem nenhuma estrutura, sem nada que a gente podia lá, esses professores conseguiram dar essa força, então a gente podia dar para qualquer um também. Então, eu resolvi, através disso que eles fizeram nascer em mim, eu fui trabalhar pela inclusão. Então, eu terminei os meus últimos anos, 5 anos da fundação, foi trabalhando com ensino especial. Primeiro, eu trabalhei uma etapa só como colaboradora lá da coordenação. Depois, eu fui como coordenadora mesmo, que eu ainda pegava a zona rural. Tá? E, assim,
E era com o meu carro que eu tinha que ir. Então, era muita luta ainda, tá? Então, mas eu aprendi que tem que ser assim. E vou te dizer agora o fruto que eu colhi disso aí. Como eu trabalhei muito em ensino especial e ele, basicamente, você não sai sem psicomotricidade. Você que é professora sabe disso. Que a psicomotricidade está desde o momento de mamar até morrer, porque senão você não consegue cruzar as mãos aqui em cima. E aí, o que eu fui fazer depois? Fui contratado por empresas depois para levar capacitação para professores de secretarias de prefeituras de Minas e da Bahia. Então, nós íamos assim, um grupo de professoras, uma que era aquela que conseguia trabalhar a autoestima de todo mundo, né? E aqueles professores no interior que eu falo para você assim, que nós chegávamos lá e o pessoal falava, extrudia, a gente foi ali e era desse jeito. E isso é professor na escola, chamava de extrudia, nós fomos para casa do meu avô. Então, a gente tinha luta por eles, a gente tinha que aprender a lutar por eles, sabe? Como a gente era contratado por essas empresas, a gente ia para lá levar, hoje chama a educação continuada, né? Mas naquela época chamava mesmo, era capacitação. E a gente ia para levar. Eu participei de 2 empresas aqui que levavam. Às vezes, no primeiro semestre eu estava com uma empresa, no segundo semestre eu estava indo com a outra para outra região. Então era Goiás, Minas e Bahia, basicamente interior. Só cidade pequena, onde a prefeitura não recebia quase nada do Estado e precisava de desenvolver isso. Aí eu me lembro que das últimas vezes que eu fui, a gente foi para trabalhar com os quilombolas. E porque havia muito atrito, a cidade era cercada por quilombos, né? Mas o pessoal da cidade tinha um atrito com os adolescentes, né? Do quilombo. Aí a gente teve que ir para lá, aí você chega de cara, você olha, já descobre o que é o problema. O problema é que eles estão lá dentro não enxergam, mas a gente, quando vai chegando, vai vendo. Então, eu vou te dar só um exemplo, que foi assim, o que derrubou toda a teoria, acabou com toda a desavença que existia nessa cidade. E aí eu deixei primeiro que os meninos, os adolescentes quilombolas, dissessem que eles sofriam violências pela parte dos outros, né, da cidade, porque eles não eram aceitos, eles estavam na mesma escola, mas tinham que ter cuidado na hora de ir embora, porque eles não aceitavam eles como quilombolas. Aí eu chamei assim umas 10 pessoas, devia ter uns 200 no auditório essa hora, eu chamei 10 pessoas lá em cima. Aí, assim, entre esses 10 aqui, tinha a professora com cabelo lindo, aquele cabelo afro maravilhoso, uma pele linda e maravilhosa, uma pele, o corpo rígido, sabe? Aquela coisa linda assim, parecendo uma maju aí do jornal aí, que eu acho linda. E a menina era mais ou menos esse estilo de negra, sabe? Linda, linda, linda mesmo. E com tudo que tem direito de ser negra, sabe? Da cabeça aos pés. Usando precata de couro, mas com muita elegância, entendendo? Um professor que estava lá com a calça de algodão cru, ele era quilombola, e ele estava lá, ele dava aula com essa coisa aí, com a precata de couro, com a calça uma camisa muito próximo das roupas de luta, como se fosse um kimono, sabe? Ele usava assim, porque era a maneira que eles tinham de usar lá dentro do quilombo. E ele vinha vestido desse jeito e dava aula. Então, eu tirei esses 2 como exemplo. Um era da secretaria de uma escola, e ele era um professor de uma outra escola, não era nem dessa que a gente estava trabalhando, que vinha todo mundo para um local só. E aí eu peguei os meninos, tá, que estavam lá. Aí eu disse assim, então você disse para mim o seguinte, o pessoal não aceita mesmo você como quilombola, né? Eu falei, você se aceita? Ele, é isso que eu estou querendo. Eu falei, não, você não se aceita. Você alisou seu cabelo, você é loiro, você passou água oxigenada no teu cabelo para ser loiro, você está de tênis ao estar, você está usando calça jeans,
E você está usando camiseta New York. Ah, você quer dizer para mim que isso é lá do Quilombo? O que tem lá no seu Quilombo que tem isso? Tem não. Você está gastando o dinheiro da tua mãe, que ela junta fazendo gamela, fazendo colher de pau, para poder comprar isso aí para você, porque você não aceita ser quilombola, mas quer ser aceito na cidade. Então, eu estou te mostrando esse exemplo aí que eu tive que ver na hora de lutar, mostrar para você assim, eu aprendi a ser corajosa, tá? Eu enfrento sala de 200, 300, 400 pessoas, tá? Enquanto eu fui professora na fundação, até apresentar festival de música eu apresentei. E pode procurar saber dos professores aí que conhecem, nós tínhamos os melhores compositores que a gente tinha lá dentro, porque tem que ser autoral, né? E, então, os melhores autores que a gente tinha de música, os melhores compositores que a gente tinha, eles vinham da Papuda. Eram esses os caras que a gente estava ali apresentando para tocar música para gente, dentro da escola. Você está entendendo como é que a gente teve que criar coragem? Então, se não fosse assim, se eu não tivesse que subir em árvore queimada, no cerrado, se eu não tivesse que correr no cross cerrado, grávida, correr num cross cerrado, subir numa árvore queimada, voltar para casa toda preta, tá? de queimada, se eu não tivesse que subir no alambrado, tá? de mais de 6 metros de altura, se eu não tivesse feito nada disso, se eu não tivesse ter que dar aula de noite e levantar de manhã, dormir dentro da biblioteca, na sala, na sala de reserva da biblioteca, se eu não tivesse que dormir lá, eu não ia ter a formação que eu tive, entendendo? Então, por isso que eu te falo assim, tudo valeu. E foram eles que deram isso tudo para a gente. E a gente, então, tem uma... Até hoje eu continuo lutando. Para falar com você, eu tenho que lutar com um gato hoje. E desculpa aí, mas animal você já viu, né? E a gente... Agora, eu vou deixar uma coisa muito importante para os professores, os antigos. Eu só tenho que dizer muito obrigado por você existir, muito obrigado por ter me suportado aí dentro, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela formação nossa e do curso de Educação Física. Para os professores de agora, eu vou dizer, você está colocada no lugar de uma professora de agora, que você está aí dentro da UNB, você está manifestando, você está criando uma coisa que eu tenho certeza que vai ser uma bola de neve. Isso não vai parar mais, tá? Então, você vai apresentar a sua semana e aí depois você vai ter que apresentar um mês, depois você vai ter que apresentar um ano disso aí, porque isso não vai morrer mais. E se eu fosse você, eu andava atrás desses outros alunos aí, porque tem muita coisa, muita gente que merece elogio que eu não consegui fazer aqui agora, tá? E para você, parabéns. Continue criando essa condição da gente poder falar, tá? Você ser um projeto que é a voz da educação física é muito bom, cara. É muito bom, enquanto a gente é muito desvalorizada, né? Aqui fora. E assim, coloquem bastante mesmo empenho na formação do profissional, tá? Para a educação continuada, para essa educação à distância, tá? Desses professores que eu dei lá dentro, 5 anos depois, eu ainda sou coordenadora de algumas atividades deles ainda. Eles ligam, Neuzinha, lembra o que você ensinou a gente a fazer aquela oficina de material didático? Vamos embora agora, vamos embora fazer. Como é que faz aquele avião que você... Ninguém lembrou como é que faz o avião, tá? De garrafa PET, tá? Então, assim, no ensino especial, a gente aprendeu a usar carta de baralho, fazer aquele móvel gigante, né? Que vai trocando a letra a gente tem a Libras, né? O sinal de Libras, e a gente colocava a letra atrás, e colocando isso nas escolas, para o que o aluno pequeno aprendesse isso, tá? A gente brincou, levou... eu vou te contar uma piada que aconteceu dentro disso aí, tá? Na parte de inclusão.
Eu cheguei numa cidade e fui falar sobre a inclusão e falei assim, gente, socialmente nós temos uma empresa que já está dando muito valor para isso, algumas empresas. Então, tem a Perdigão está fazendo isso e a Natura também está fazendo, que é, eles estão colocando em braille já, para as pessoas com deficiência visual poder saber o que é o produto que está comprando, data de validade, essas coisas. Por exemplo, assim, agora já está vindo até no semáforo, você tem também para poder olhar ali, ele vem sonoro, e o elevador, quando você chega no elevador, você leva a mão, você tem em braille tudo ali. Aí, eu me esqueci onde que eu estava, me perguntou, o que é elevador? Ah, quer dizer, isso acontece. Eu fui ensinar a fazer semáforo na escola, quando eu estava na educação, né? A hora que um passa, o outro tem que parar, quem é que tem que vir, quem é que passa, tal. Dando essas aulas lá para os professores poderem ensinar para os meninos, trabalhar com os alunos que são hiperativos. Então, tá, vamos embora fazer isso? Vamos. Então, vamos fazer semáforo. O que é semáforo? Não tem, nunca viram. E aí você fala e quebra a cara. Porque você chega e... Não, não quebra a cara, não. Eu passei a mão, aí eu já tinha condição, eu estava com um computador, aí eu peguei e levei para a sala de aula e fui mostrar tudo para ele. Ensinei até como é que usava. Aí fui ensinar o que era o sinal de braille, o que era elevador. Aí, porque o aluno que mora numa cidade pequena, mas que tem eletricidade, que tem tudo, ele tem televisão. Agora, o aluno que é do interior, que mora no quilombo, ele não tinha nada disso. Aí eu chego lá e falo que tem, no elevador tem. O que é elevador, professor? É o que leva? Eu falei, leva para cima, tá? É elevador, é o que eleva. Ah, tá, então tá bom. Aí depois você pula de cima, eu falei, meu filho, se tivesse um pó de Betel, você descia. Eu pensando comigo, né? Eu descia, eu tinha um pó de Betel para descer primeiro. Então, obrigada a você e para os alunos de hoje, eu vou dizer o seguinte, procurem tudo que você puder para tornar a educação física essa matéria que seja formadora de atitudes, tá? Porque é muito importante você ter atitude diante das coisas, tá? Se não fosse pela atitude de alguns professores, dos nossos professores antigos, que lutaram pela gente, a gente não teria hoje a Faculdade de Educação Física. Ia continuar um departamento de Educação Física. A gente não teria tido esse espírito de luta. E então, eu acho que enfrentem com coragem tudo que aparecer pela frente, valorizem muito a educação física, não use ela só para entrar para a UNB e depois galgar uma outra matéria, não. Ou então não use ela só para ser técnica, eu quero ser técnico de futebol porque eu vou ganhar tanto, eu quero ser só personal. Não, entre para trabalhar com aquele que não tem condição mesmo. Vai trabalhar com um aluno que só tem uma perna. Ele precisa disso. Eu tive um excelente goleiro que só tinha uma perna. Tá? Eu dei aula, eu fui formadora de goleiro no handball. Foi um goleiro meu, foi da seleção aqui, entendendo? Foi jogar no Brasil afora. Foi formado por mim lá no Gama. Eu dei uma escolinha de goleiro. Eu estou dizendo, eu mexi para todos os lados. Eu saí apitando para todos os lados porque eu aprendi isso aí dentro. Tá? Eu estava lá fora vendo o que estava faltando. Eu pedia aí dentro e me era concedido. Tá? E assim a gente tem que ver que é o seguinte, a educação física ela precisa crescer como a grandeza que ela é, porque ela trabalha com saúde. Ela não vai pegar doença, a pessoa só doente. Às vezes você pega para fazer uma reabilitação, mas na maioria das vezes você pega sadio. Você pega o aluno lá na escola, não deixa ele fazer errado, não, porque senão depois ele vai ser
um cadeirante, ele vai ser um monte de coisa que não deveria ser. E ensina eles a ter a educação, que é respeito, né? Que existe, e isso aí eu aprendi muito aí dentro, tá? Quando eu só tive o dinheiro para comprar um livro, tá? Eu passei 6 meses passando fome porque eu queria comprar um livro de fisiologia, tá? E fiquei sem ele. Alguém tomou emprestado e não devolveu. O livro de anatomia que eu tive foi um colega que me deu para eu poder estudar anatomia. Sabia que eu não tinha tempo. Como ele tinha mais tempo, ele me deu o livro dele, um Atlas de Anatomia. Esse faz parte da minha vida aqui. Esse ninguém tira daqui de dentro. Leva, mas tem que trazer de volta. E então, assim, eu não consegui fazer medicina, não tive condições de pagar para fazer medicina. Então, eu escolhi a educação física. Eu não fiz por falta de opção, não. Eu escolhi. Eu sabia que eu ia ser importante em alguma coisa. Eu acho que eu fui. Tá? E, e obrigada a vocês que nos deram essa oportunidade, tá? De poder... Na verdade, é um grito, né, ainda que a gente está dando ainda. É um grito de vocês para mostrar e um grito nosso de querer mostrar isso aí. Tá? Muito obrigada, Alessandra. Você e a sua equipe toda, tá? Diretores, apoio, todo mundo aí. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Tá? E aí, turma, vamos embora encontrar. Pois é, eu só tenho que agradecer. Em nome da Universidade de Brasília, sem medo de errar. A Faculdade de Educação Física recebe com muito orgulho a sua entrevista, o seu depoimento, e é uma história de muita ousadia, de uma mulher muito forte, que tem atitude, coragem, sem perder a alegria. Isso é muito gostoso. Passaria aqui mais um tempão conversando e te ouvindo. É muito gostoso. E a sua formação mostrou que a educação física vai muito, mas muito mais além dos esportes. E parabéns pela memória. Incrível lembrar de tantos detalhes do perfil dos professores. Foi muito gostoso te ouvir. Muito obrigada, Neuzinha. E, gente, quem pegou o livro de fisiologia ainda tem tempo de resolver. Ainda tem tempo. Vamos devolver o livro de fisiologia da Neuzinha no próximo Não foi encontro. colega. Não foi. Não Não foi foi. colega daí. Mas se alguém está vendo aí, devolve. Tem meu nome escrito nele. Olha, muito Devolve na obrigada. Faculdade de Educação Física, eu sei que eles vão. Muito obrigada. Foi muito gostoso te ouvir, foi muito gostoso, muito prazeroso te conhecer. O Centro de Memória vai guardar a sua entrevista e logo, logo nós nos encontraremos pessoalmente com os colegas, os professores, para relembrar essas histórias. Muito obrigada, professora.